Olá, caro pós-graduando. Bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso. Hoje iremos falar sobre o papel das cooperativas de crédito no sistema financeiro nacional. Neste vídeo, vamos conversar sobre o funcionamento das cooperativas de crédito e conhecer um pouco sobre os principais serviços prestados. Você vai ficar sabendo da sua importância dentro do sistema financeiro nacional e sua distinção dos demais bancos. São conteúdos úteis no dia a dia profissional de vocês, além de orientarem para o desenvolvimento da melhor capacitação de futuros gestores de cooperativas de crédito. Esta disciplina aborda o funcionamento das cooperativas de crédito de forma teórica e prática, como parte fundamental no processo de desenvolvimento de gestores para as cooperativas de crédito do país. Para falar um pouco sobre o funcionamento das cooperativas de crédito, trouxemos um convidado especial, que é o senhor Moacir Krambeck, presidente da Sicredi, Cooperativa Central de Crédito Urbano, que ganhou em 2011 o Prêmio Internacional de Excelência Cooperativista. Central Sicredi foi premiada pela Deutsche Coop, que é a detentora do Ponto Coop, internacional, e a Aliança das Cooperativas Internacional, e ela foi a primeira cooperativa, a primeira central, o primeiro sistema brasileiro a receber esse prêmio, toda essa honraria em excelência em cooperativismo, que era evidentemente para o cooperativismo brasileiro, isso deve ser um fator muito relevante, além de ser para a Sicredi, e com certeza para o cooperativismo brasileiro, porque põe o cooperativismo brasileiro também no cenário mundial. Para você entender a importância das cooperativas de crédito num contexto mundial, peço que o senhor Moacir faça as suas considerações. Hoje já fazem parte do cooperativismo mundial mais ou menos 99 países. Somos mais de 1 bilhão de cooperados no planeta. Destes, aproximadamente 20% atuam no cooperativismo de crédito. Há uma série de países, especialmente do hemisfério norte, que já têm expressões muito fortes do cooperativismo, ou seja, uma presença muito grande do cooperativismo, como a Alemanha, como a própria Inglaterra, os Estados Unidos, a China, o Japão, são muito desenvolvidos no cooperativismo. O hemisfério sul começou o seu desenvolvimento a partir dos anos 80, com um crescimento mais acelerado, até porque, principalmente na América Latina, as economias se estabilizaram um pouco mais e isso fez com que as pessoas tivessem mais tempo a pensar do que antes a gente corria atrás da inflação. Agora a gente começa a pensar como aplicar o seu dinheiro, como torná-lo mais rentável. E eu queria aproveitar também a oportunidade para convidar vocês todos a participarem do cooperativismo, a estudarem, se aprofundarem. Existem várias literaturas, pode consultar com a Febrasa, a própria OCB, no site deles tem livros disponíveis que possam se aprofundar cada vez mais no cooperativismo. Até porque eu tenho a impressão de que isso vai ser uma necessidade do cooperativismo no futuro, de profissionais altamente qualificados, porque a batalha, se hoje é pouco representativa, no futuro ela será muito mais difícil, porque nós vamos enfrentar os detentores do poder econômico. E aí vamos ter que ter gente e pessoas altamente qualificadas para atuar dentro do cooperativismo. Portanto, convidar vocês a se aprofundar cada vez mais, a estudarem cada vez mais, porque o cooperativismo com certeza vai precisar disso. É importante saber que em países desenvolvidos, como a França e a Alemanha, as cooperativas de crédito são responsáveis pela movimentação financeira de mais de 15 milhões de associados. Isso representa 60% na França e 20% na Alemanha de toda a movimentação financeira desses países. No Brasil, o cooperativismo de crédito responde pela fatia de 2,1% do mercado financeiro do país. O cooperativismo de crédito é representado no Brasil pelos sistemas Sicredi, Sicobi, Unicred, Confisol, Sicredi, além de outras cooperativas independentes que não são ligadas a uma central. As cooperativas de crédito no Brasil são equiparadas às demais instituições financeiras, tendo seu funcionamento autorizado e regulamentado pelo Banco Central do Brasil. Além disso, seus administradores estão expostos a leis de crimes contra o sistema financeiro nacional em caso de má gestão ou gestão temerária de instituição financeira.
Para que você possa compreender o papel dos bancos cooperativos dentro do sistema financeiro nacional e depois utilizá-lo em sua função como gestor em uma cooperativa de crédito, gostaria de destacar nesta videoaula os seguintes assuntos: o funcionamento das cooperativas de crédito, os principais serviços prestados pelas cooperativas de crédito, a importância dos bancos cooperativos dentro do sistema financeiro nacional, a distinção entre cooperativas de crédito e demais instituições financeiras. Neste vídeo, vamos apresentar de forma bem resumida, mas muito importante para aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto, o cooperativismo de crédito como instrumento do desenvolvimento econômico da comunidade. Prontos para começar? Então vamos lá! Qual é a diferença entre operar com uma cooperativa de crédito e um banco comercial? Tive uma palestra no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, e mais ou menos 600 alunos participaram dessa palestra. E um deles fez uma pergunta direta e objetiva. Qual é a diferença entre um banco e uma cooperativa? Eu disse para ele que eles se diferenciam, a diferença é simples, apenas dois verbos. O banco conjuga o verbo lucrar em todas as pessoas. Esse é o objetivo deles, eles não estão errados. E o cooperativismo conjuga o verbo servir em todas as pessoas. O objetivo dele, da cooperativa, não é obter lucro, e sim fazer com que as pessoas gerem renda no meio deles para que eles tenham uma vida melhor e uma qualidade de vida melhor. Esse é o grande objetivo do cooperativismo. Gostaria que o senhor comentasse sobre os serviços prestados pelas cooperativas de crédito. Bom, as cooperativas de crédito podem prestar todo e qualquer serviço que um banco pode disponibilizar aos seus clientes. Evidentemente, tem algumas restrições, porque elas são regionais e os bancos normalmente são nacionais ou internacionais. As cooperativas não, elas atuam numa região, mas os serviços são basicamente os mesmos. Você pode falar em talão de cheque, falar em conta corrente, falar em cartão, falar em desconto de título, falar em desconto de cheque, financiamento para casa própria ou para segunda casa, da forma como você achar conveniente, qualquer tipo de operação que um banco pode fazer, as cooperativas fazer. A diferença é que as cooperativas são muito mais ágeis, porque quando o cooperado senta para fazer uma operação de crédito, essa decisão, ele já está com um problema, e a solução tem que ser imediata. E essa é a velocidade com que atua a cooperativa. Eles entram na cooperativa e saem com uma solução. Como o senhor avalia a importância do cooperativismo de crédito dentro do sistema financeiro nacional? Na verdade, o cooperativismo ainda tem uma expressão muito pequena dentro do sistema financeiro brasileiro. Chega a mais ou menos a raias de 2,1% do sistema financeiro brasileiro. Isto porque ele é mais desenvolvido na região sul do Brasil. Na região sul vão ter índices muito maiores do que nos demais estados brasileiros. E tem uma razão lógica para isso. Afinal de contas, o cooperativismo surgiu na Europa. E, mais precisamente, o cooperativismo de crédito na Alemanha. E nós aqui somos, na sua grande maioria, descendentes de europeus. E esses europeus, quando vieram de lá, já trouxeram esses conhecimentos todos para a região sul. E aqui ele se expandiu e nós já temos cooperativa aqui com mais de 100 anos. Cooperativa de crédito com mais de 100 anos. E também cooperativas do nosso estado de Santa Catarina, que já vão completar 78 anos. Evidentemente, esse processo todo fez com que o cooperativismo se desenvolvesse, principalmente o de crédito, muito mais na região sul do que no sudeste, ou na região nordeste, ou no centro-oeste. Então, a representatividade da região sul no sistema financeiro brasileiro também não é a maior. A maior é o sudeste. No entanto, aqui nós andamos com as raias de 15%, mais ou menos 15% do sistema financeiro brasileiro. Mas na média brasileira não passamos de 2,1%. A tendência é de um crescimento muito grande, porque
a partir do momento em que se expande, nós já somos hoje mais de 5 milhões e 100 mil cooperados no sistema financeiro, nas cooperativas de crédito brasileira, e elas vão se expandir com muito mais velocidade. Por quê? Porque o cooperativismo não usa a mídia. Na verdade, as cooperativas, os cooperados se comunicam entre eles. E isso faz a expansão. Como é de conhecimento de todos, o sistema cooperativo é um instrumento de geração de renda. Como o senhor avalia o impacto social desta ação? Na verdade, o cooperativismo, como é regional, ele, na verdade, todo o recurso captado aqui, fica aqui. Diferentemente de uma outra instituição financeira que capta o seu recurso e aplica onde ele rende mais. No cooperativismo, todo o recurso captado na região, da área de ação dela, é disponibilizado nessa mesma área de ação. Isso faz com que haja maior desenvolvimento. E eu sempre tenho dito que um país não cresce de cima para baixo, o país cresce de baixo para cima, e não de cima para baixo. E o grande objetivo do cooperativismo é desenvolver a comunidade, fazer com que todas as pessoas que vivam nessas comunidades participem do cooperativismo, portanto, sejam incluídas financeiramente no sistema financeiro brasileiro. Gostaria que o senhor comentasse o organograma de uma cooperativa de crédito e a sua aplicação na prática. Bom, o organograma da cooperativa de crédito começa com o poder máximo pertencendo à Assembleia Geral, ou seja, dos cooperados. E ela tem uma estrutura estratégica e uma executiva. A estratégica é formada por uma Assembleia que elege o seu Conselho de Administração, a quem cabe a função de fazer as estratégicas, de desenhar todas as estratégias da cooperativa. E a executiva a executar essas tarefas. Portanto, ali varia, você tem um conselho de administração que pode ser sempre de número ímpares, de preferência de número ímpares, de 5, 7, 9, 11, 15, não importa. Portanto, é que seja ímpar, até por uma razão lógica, que numa decisão não haja empate. Haja uma decisão de voto da maioria, um será sempre a maioria. E a área executiva é formada normalmente por 3 diretores, que podem ser, um deles, membro do próprio conselho, que seria o diretor executivo, ou 3 diretores contratados, que podem não ser, inclusive, de 4 sócios, pode ser, inclusive, fora, de outros profissionais, procurando outros profissionais. E o conselho não interfere, por exemplo, na operação, né? Então, essa estrutura é a estrutura hoje da governança cooperativa. Até pouco tempo atrás, muitas das cooperativas hoje estão se adaptando a essa nova estrutura, desenvolvida pelo Banco Central do Brasil, e disponibilizado às cooperativas para que elas começassem a se estruturar dessa forma. Então você tem a Assembleia, que é soberana, tem um Conselho de Administração, que é um órgão homologado para que faça a administração através represente a Assembleia, e uma diretoria executiva a quem cabe executar as estratégias. Temos aqui os principais pontos que distinguem uma cooperativa de crédito das demais instituições financeiras. Convido o senhor Moacir para fazer alguns comentários. Os bancos são a sociedade de capital, portanto, quem decide nos bancos são o capital, não são as pessoas. As cooperativas são sociedades de pessoas, quem decide são as pessoas, e cada sócio de uma cooperativa, ou cada cooperado, tem o mesmo poder igual, independente do seu poder econômico. Ele vale pelo ser humano. Portanto, democracia pura, de Aristóteles e de Platão. Cada ser humano, um voto. As deliberações num banco são feitas pelos detentores de capital, ou seja, da maioria absoluta do capital. Já nas cooperativas são feitas através dos próprios cooperados. Em assembleias, em reuniões, eles decidem o que querem e quais são os seus objetivos. O usuário das operações não é um cliente. Jamais você pode tratar um cooperado de cliente. Eu sempre digo aos nossos cooperados, aos nossos funcionários, desculpa, que toda vez que chega um cooperado na cooperativa, não é um cliente que está entrando lá. Ele é o dono da instituição. Portanto, não importa o valor dele, não importa o recurso que ele tenha. Na ordem de chegada, ele vai ser recebido na mesma ordem. Não aquele que tem mais dinheiro, que chama para o gabinete para conversar com ele. Aqui não. Você chegou e tem 10 reais, de outro atrás, tem 10 atrás, tem 1 milhão,
Você não é mais, aquele de 1 milhão não é mais importante do que aquele de 10. O resultado de uma cooperativa, todo o objetivo da cooperativa, como não é lucro, o resultado dela, no final do exercício apurado, o resultado é devolvido ao cooperado, de acordo com a participação dele, e não somente em função do capital, como é numa sociedade bancária. Na sociedade bancária, você remunera o capital, aqui você remunera a participação dele na cooperativa. E ele decide de que forma deve ser feita essa remuneração. O conselho faz uma proposta, mas a decisão é dele em assembleia. O senhor acredita que o cooperativismo de crédito é um instrumento de desenvolvimento econômico nas comunidades? Eu não só acredito, como estou convicto disso. Eu acho que a solução para a sociedade e as comunidades brasileiras é através do cooperativismo. Nós temos uma tradição de esperar que os outros resolvam os nossos problemas. Nós somos a fonte do problema e a solução do problema. E nós, na nossa comunidade, se nós nos unirmos, nós podemos resolver todos os nossos problemas, inclusive os financeiros. Vamos fazer uma revisão do que foi apresentado nesta videoaula. Então vamos lá. Você viu, as cooperativas de crédito são mantidas pelo associado. Esses associados que buscam via cooperativa uma melhor administração de seus recursos financeiros. Os serviços das cooperativas de crédito são similares aos bancos comerciais, com diferença de ter cobrança de taxas justas. Em alguns países, as cooperativas de crédito atuam em caráter social. Essas sugestões são apenas algumas entre um universo que pode ser ainda mais explorado pelo profissional em questão. Muito obrigada pela atenção e boa sorte a todos, em especial ao Sr. Moacir, pela colaboração.